sua homenagem ao King Crimson. A camiseta lá, caiu direitinho. E mais um, nós vamos retomar a partir do exercício que a gente fez. Todo mundo lembra? Então a gente parou. Ô, turma, então, bom dia. Antes de começar a falar do nosso tópico, né? Acho que tá certinho aqui. A nossa homenagem hoje é ao King Crimson. A pedido do Gabriel. O Gabriel já tinha alertado. Professor, faz uma homenagem ao King Crimson. Não é todo mundo que conhece. Foi uma das bandas precursores do rock progressivo. Juntamente com Pink Floyd, King Crimson, eles influenciaram muitas outras. Influenciaram o Genesis, influenciaram o Yes. E aí era um rock diferente. É o rock progressivo, com uma mistura de estilos, de gêneros. O King Crimson, o primeiro vocalista foi o Lake, do Emerson, Lake and Palmer. O Emerson, Lake and Palmer, uma banda super famosa, também voltada no estilo rock progressivo. O vocalista do Emerson, Lake and Palmer era o Lake. O Emerson no teclado, o Lake no vocal e baixo e o Palmer na bateria. O Lake era o vocalista do King Crimson. Ele ficou, acho que 2 anos, e depois ele saiu e eles fundaram o Emerson, Lake and Palmer. Então, veja como todas as bandas, de uma certa forma, todos os artistas, eles acabam de alguma forma ou outra interagindo, vão para um grupo, para o outro, tal. O King Crimson teve inúmeras formações, depois eles pararam, continuaram de novo, fizeram muitas músicas, mas nessa época, eles foram fundados em 69 até 72, 73, eles tiveram uma influência enorme na música, porque eles influenciaram muitas bandas. Esse estilo de rock progressivo surgiu nesse estilo de bandas, King Crimson, Pink Floyd, Genesis, Yes, entre outros. E aí deram origem a outros estilos musicais que inclusive surgiram posteriormente. Mas isso vai ser assunto da nossa homenagem da semana que vem. É um outro estilo de rock que a gente vai apresentar na semana que vem. King Crimson vale, esse disco é uma pintura, é a primeira música do disco, é uma pintura, vale a pena escutar com calma, tranquilo, porque vai fazer diferença, tá bom? Então hoje nossa homenagem é ao King Crimson. Vai? Bom, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos terminar o nosso exercício de filtração. Então, o que nós vimos na nossa aula, nas nossas últimas aulas? O nosso escopo principal foi, nas 2 primeiras aulas, nós falamos sobre a teoria da filtração e apresentamos as partes constitutivas. Nas nossas 2 aulas subsequentes, na aula 3 e aula 4 sobre filtração, nós começamos a fazer o dimensionamento. E aí, fazendo o dimensionamento, a gente conseguiu explicitar um pouco melhor essas partes constitutivas. O que a gente fez? Então, no nosso dimensionamento, filtros,
filtros, dimensionamento, o que a gente fez? Dimensionamento. O que é que nós temos até o momento? Então vamos lá, vamos ver se vocês me corrijam. O que é que nós fizemos? Grosseiramente, sem grandes escalas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Grosseiramente, o que é que nós fizemos? Nós instalamos os nossos 4 decantadores e colocamos os nossos filtros a jusante dos decantadores, de tal forma que a largura dos decantadores estabelecesse uma dimensão para o bloco hidráulico dos filtros. Colocamos um canal, aqui nós temos decantador 1, decantador 2, decantador 3, decantador 4. Colocamos um canal de água decantada e depois desse canal de água decantada nós colocamos o bloco hidráulico dos filtros propriamente ditos. E aí nós selecionamos, nós calculamos o número, a área de filtração, calculamos o número de filtros, calculamos a dimensão dos filtros. Então nós temos aqui um total de 10 filtros. Então nós temos aqui o filtro F1, filtro F2 e o filtro F10. Nós determinamos a dimensão desse filtro F10, todos os filtros. Nós determinamos as dimensões. Agora vamos fazer aqui vamos tirar daqui e vamos passar para cá. E aí o que nós vamos começar a fazer hoje é calcular as suas partes hidráulicas específicas. Por que nós vamos fazer isso? Porque a gente montou mais ou menos como é que vai ser o nosso filtro. Agora deixa eu aumentar aqui. Deixa eu fazer um aumento aqui. Ele é desproporcional, mas eu preciso para fazer o desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai. Ele vai ser desproporcional. Ele está totalmente sem escala, mas eu preciso disso aqui. 2, 4, 6. Senão eu não consigo fazer o desenho na lousa direitinho. E a gente vai dimensionando. Imaginemos que nós tenhamos 2 filtros, mas isso aqui continua. E vai até o filtro F10. Ele é espelho. O que nós temos no filtro? Nós temos... Deixa eu pegar um pouco de giz, deixa eu colocar aqui. Nós temos um canal geral de água decantada. Canal geral de entrada de água decantada. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. E vou colocar este canal. Para não sujar o desenho, eu vou colocar aqui. Então, o que é este canal? Essa estrutura aqui em laranja. Essa estrutura em laranja é o nosso canal de entrada de água decantada, é o canal de saída de água de lavagem. Então, essa estrutura, isso aqui é o nosso canal lateral, que tem essa dupla função. Nós dimensionamos esse canal lateral e nós adotamos, por hora, vou colocar aqui a dimensão dele, nós adotamos que cada filtro teria um canal lateral com 1 metro de largura. Hoje nós vamos verificar se 1 metro é razoável ou não. Mas eu preciso adotar um valor. Esse canal normalmente tem de 80 centímetros até 120 centímetros, ou seja, 0,8 metros até 1,2 metros. A gente adota um valor e depois a gente acerta. Eu adotei 1 metro. Me corrijam, essa largura aqui é 5,4 metros. E aí nós definimos que o comprimento do filtro seria um comprimento de 16 metros. Esse é o jeitão do filtro. O que é que nós temos? Nós temos no filtro algumas estruturas hidráulicas que são relevantes e que a gente precisa agora dimensionar. Não é difícil, mas a gente tem que estabelecer um critério. Ele tem que permitir a entrada de água decantada. Então, como eu tenho que permitir a entrada de água decantada, esse filtro tem que ter uma válvula de entrada de água decantada. Ela tem que ter uma saída, uma válvula, uma tubulação de saída de água filtrada. Bom, mas isso quando o filtro opera no modo filtração, essa válvula de entrada de água decantada vai estar aberta e a saída de água filtrada aberta. Lembrando que o filtro trabalha no modo filtração e modo lavagem. Vou lavar o filtro. Eu tenho que fechar a minha válvula de entrada de água decantada, fechar a válvula
de saída de água filtrada e eu tenho que entrar com água de lavagem. Então eu tenho que ter uma válvula que me permita controlar a entrada de água de lavagem. Eu tenho que ter uma quarta válvula que tem que me permitir a saída da água de lavagem do filtro. E ela sai por esse canal lateral ou central. No nosso caso, nosso dimensionamento, a gente está adotando um canal lateral. E eu tenho que ter uma válvula que a gente chama de dreno, uma válvula que me permite esgotar o filtro. Isso é importante porque nós vamos fazer o posicionamento do vertedor de saída de água filtrada. E esse vertedor vai ter que ser posicionado acima da cota do meio filtrante para o filtro não trabalhar seco. Se eu precisar esgotar o filtro para fins de manutenção, entre outras coisas, eu tenho que permitir esgotar o filtro. Eu tenho que ter uma válvula, eu tenho que ter um dreno. Bom, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora bolar a nossa estrutura de saída. Normalmente, como que é o jeitão dela? Nós temos uma tubulação de saída de água filtrada. Vamos colocar de outra cor? Porque a gente vai indicando. A gente tem uma tubulação de saída de água filtrada, e essa tubulação de saída de água filtrada, ela encaminha, 1, 2, 3, vou fazer aqui, 1, 2, 3, tentar manter um pouco a... Ixi, vai, tudo bem, vai. Deixa eu colocar aqui para ficar direitinho. Essa tubulação de saída de água filtrada, ela tem que ser encaminhada, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ela tem que ser encaminhada para uma caixa vertedora, uma caixa controladora de nível. E cada filtro tem um vertedor específico. Esta é a caixa e eu tenho um vertedor específico para cada filtro. Por quê? Porque eu quero que cada filtro tenha um vertedor específico que me permita controlar o seu nível d'água. O nível d'água no filtro, portanto, é controlado por esse vertedor. Portanto, essa tubulação em amarelo, vamos escrever aqui, depois eu vou dimensionando. Essa tubulaçãozinha em amarela é a saída de água filtrada. Saída de AF, água filtrada. 1, 2. Mas eu preciso lavar o filtro. Eu tenho que lavar o filtro e essa lavagem é feita por meio de introdução de água de lavagem. Então, normalmente, a galeria dos filtros, ela tem uma tubulação, outra, vou indicar em vermelho, essa tubulação é a tubulação de água de lavagem. Tubulação de água de lavagem. Ela vai trazer água de lavagem para lavar o filtro. E aí, normalmente, o que vai acontecer? Algumas opções. Ela pode se ligar na tubulação de água filtrada e fazer isto aqui. É uma alternativa. É a mais comum, porque aí eu tenho apenas uma entrada no filtro. A água filtrada, ela está saindo neste sentido, neste sentido, nesse sentido. E a água de lavagem, eu vou indicar em vermelho, ela também pode ter este sentido. Então, este trecho de tubulação específico, ele pode, na verdade, vai me permitir a saída de água filtrada e entrada de água de lavagem. Então, agora nós temos que dimensionar essas estruturas. O filtro, lógico, também tem o quê? Tem que ter uma válvula que vai me permitir a saída de água de lavagem. Então, esta válvula aqui é a saída de água de lavagem, vou chamar de AL. E eu tenho que ter, por sua vez, uma outra válvula neste canal também central. Vou colocar aqui em laranjinha, que é a entrada de água decantada. Entrada de água decantada. E, logicamente, todo filtro tem que ter um dreno. Normalmente esse dreno, ele tá... Eu vou indicar aqui, mas eu tenho outras opções. Eu vou indicar nesse sentido. Esse azul
é o dreno. Eu tenho que permitir o esgotamento do filtro. Esse é o dreno. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos tentar dar um jeito de dimensionar isso aqui. Nós vamos dimensionar essas estruturas. Para dimensionar essas estruturas, a gente vai recordar aquelas... Lembram? A gente mostrou as vazões nossas de cálculo. Nós chegamos, acho que foi o ponto final nosso na aula da semana passada. A gente mostrou as nossas vazões de dimensionamento, porque nós calculamos. E aí eu vou colocar essas vazões aqui no canto, para que nós possamos relembrar. E aí vocês vão observar que esse dimensionamento, ele é puramente hidráulico e ele é o mais simples possível. Que vazões de dimensionamento nós temos? Vazões de dimensionamento. Nós temos uma vazão de água filtrada. Uma vazão nominal. Quanto que era mesmo? Eu vou colocar a F,N, que é nominal, era 240 litros por segundo. Porque a vazão da ETA era 2.400 litros por segundo. 10 filtros, essa vazão é 240 litros por segundo. Nós temos uma vazão de água filtrada máxima. O que é essa vazão máxima? É quando nós temos um filtro fora de operação, o que é uma operação regular. Normalmente, eu sempre estou lavando filtros ao longo do dia. Então, sempre eu vou ter uma condição onde eu tenha os N filtros instalados, operados, só que um parado, então eu tenho N-1 em operação. Essa vazão era 267, acho que era 266,7 litros por segundo. Nós temos uma vazão de água de lavagem. Nós calculamos também, era 1.000 litros por segundo. E nós temos uma vazão de ar. Lembra que nós definimos a lavagem do filtro com ar seguido de água. Nós temos uma vazão de ar onde é necessário lavar o filtro. Agora deixa eu recordar. Cadê? Deixa eu recordar aqui direitinho. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu puxar essa cadeira aqui. Posso? Eu vou puxar aqui. Vou colocar as minhas folhas aqui, senão eu vou ficar... Cadê a nossa vazão de ar? Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. A nossa vazão de ar era 1.296. 1.296 também litros por segundo. Agora eu vou começar a fazer os meus dimensionamentos propriamente ditos. O que eu vou fazer? Como é que eu posso dimensionar, por exemplo? Passo 1. A saída da água filtrada. Como é que eu posso determinar, como é que eu posso dimensionar essa tubulação em amarelo, a saída de água filtrada? Bom, eu preciso da vazão dela. Que vazão que eu tenho? Eu tenho uma vazão nominal e eu tenho uma vazão máxima. É lógico que eu vou adotar a vazão máxima, mas também não tem problema, eu poderia adotar a vazão nominal, não tem problema não. Qual é o meu critério? A forma de dimensionar essas tubulações é o mais simples possível, hidraulicamente. Como é que eu faço isso? Eu fixo velocidade. Por que eu faço isso? Porque vazão é igual a velocidade vezes a área. Ora, então, vazão é igual a velocidade vezes π d ao quadrado sobre 4. Ora, então, o diâmetro da minha tubulação é 4 vezes a vazão dividido por V, dividido por π raiz. Essa expressão é o que a gente vai utilizar. Bom, mas que velocidade que eu vou adotar? Aí é que eu começo a discutir o que eu quero no sistema de filtração.
Ora, quando o filtro está trabalhando, filtrando, a água filtrada está saindo daqui. Ela vai para o vertedor, verte e vai embora. É lógico que eu tenho nessa tubulação perda de carga. Essas perdas de carga, eu, na verdade, quero minimizá-las. Por que eu quero minimizar? Porque se a perda de carga aqui for muito alta, significa que o meu nível d'água vai ser mais alto em função deste aumento de perda de carga. Eu quero que a perda de carga, eu quero que a carga hidráulica disponível no filtro, ela esteja disponível para filtração, não para perder carga na tubulação de saída de água filtrada e outros acessórios. Eu não quero. Eu quero que a perda de carga, exista carga hidráulica disponível para filtração. Então eu minimizo a perda de carga. Para minimizar a perda de carga, o que eu faço? Eu limito a velocidade. Porque lembra que perda de carga é kV ao quadrado sobre 2G. Se porventura, perda de carga localizada, se essas velocidades são muito altas, o que vai acontecer? Essa perda de carga é alta. Então como é que eu limito a perda de carga? Eu limito a velocidade. Normalmente, tubulação de água filtrada, esta velocidade na tubulação de água filtrada, via de regra, ela é menor ou igual a 1,5 metros por segundo. Ela é uma velocidade relativamente baixa. Normalmente é 1,2, 1,1. A gente adota menor do que 1,5. Ora, por que eu faço isso? Bom, porque esse diâmetro vai ser 4 vezes a vazão. Vou adotar a minha vazão máxima. 0,2667 metro cúbico por segundo. A velocidade 1,5. Pi. Eu não vou escrever as unidades, já estou partindo do pressuposto que são, a gente saiba, unidades sistema internacional. Se eu fizer essa conta, depois vocês receberam o material, não receberam? Eu mandei para vocês via Moodle. Eu deixei lá no Moodle essas minhas anotações, para vocês poderem acompanhar. Se a minha conta não está errada, eu achei aqui um diâmetro de 476 milímetros. Tá? Bom, lembrando que o que eu tenho que ter aqui? Eu tenho a tubulação, mas eu tenho que ter aqui o quê? Uma válvula. Para que eu possa fechar ou abrir a saída da água filtrada. Eu tenho que ter aqui uma válvula que me permita a entrada da água de lavagem. E lógico que o dreno, ele tem que ter a sua respectiva válvula. O dreno normalmente é pequenininho, não tem problema. Pronto. Então tá. Mas veja que no meu esquema, o que eu estou admitindo? Saída de água filtrada, saída de água filtrada. Nesse esquema, eu calculei, por exemplo, 476 milímetros. Eu poderia, por exemplo, adotar, então vamos adotar um diâmetro de 500 milímetros. Adotado. Acontece que, quando eu tiver no modo lavagem, se eu adotar esse esquema, a água de lavagem vai ter que passar por essa tubulação. E a vazão de água de lavagem ela é muito maior do que 266,7 litros por segundo. Como ela é muito maior, provavelmente esse diâmetro não suporta. Vamos calcular. Entrada de água de lavagem. Tá bom. Eu vou fazer o mesmo raciocínio. Qual que é o diâmetro desta tubulação? Em vermelho é água de lavagem. Bom, mas qual que é a vazão? É 1.000 litros por segundo. E qual que é a velocidade? Então eu vou colocar aqui a mesma expressão. 4 vezes Q, uma certa velocidade, π ao quadrado. O que acontece? A água de lavagem, ela é utilizada, a tubulação, ela é utilizada esporadicamente. Quando? Quando eu vou lavar o filtro. Quanto tempo eu demoro para lavar o filtro? 10 minutos. Então, por exemplo, a nossa ETA tem 10 filtros. 10 filtros vezes 10 minutos dá 100 minutos. Bom, mas admitindo que a nossa carreira de filtração seja de 24 horas por dia, praticamente eu vou lavar 10 filtros por dia, vão ser
100 minutos por dia. O tempo é pequenininho. Ao longo do dia é um tempo pequeno. Então eu posso trabalhar com velocidades mais altas. Qual que é o nosso limite de velocidade para tubulações em conduto forçado? É da ordem de 2,5 metros por segundo. Posso chegar até 3, mas não é recomendável. Por quê? Qual que é o problema de ter velocidade alta? Bom, primeiro é perda de carga alta. Aqui, em geral, não é um problema, porque normalmente essa água de lavagem ela vem ou por meio de um reservatório elevado ou por meio de um bombeamento. Isso não chega a ser o problema, mas tem ruído, tem vibração. Então, normalmente nós limitamos essa velocidade na tubulação de água de lavagem, normalmente a valores menores ou iguais a 2 metros por segundo. Então, aqui nós temos 4 vezes a vazão, 1 metro cúbico por segundo, a velocidade é 2,5, π raiz. Se você fizer essa conta, nós vamos ter uma tubulação de 714 milímetros. Bom, eu poderia adotar 700 milímetros, mas nem sempre. Eu vou adotar uma tubulação, eu coloquei aqui, não, acho que eu coloquei, não, coloquei. Eu coloquei aqui uma tubulação, vou adotar uma tubulação φ igual a 700 milímetros. Adotado. Então significa o seguinte, esta tubulação aqui, ela tem 700 milímetros. Esta tubulação, lógico, tem que ter 700 milímetros. Mas como é que eu vou fazer a água de lavagem entrar numa tubulação de 700 milímetros e depois reduzir para 500? Não tem sentido, concorda? Eu não posso ter nesse escoamento uma redução de diâmetro. Então, o que eu vou fazer? Esta tubulação, ela vai ter tem que ter φ de 700. E aqui também, φ de 700. Embora eu possa adotar 500, eu não consigo adotar 500 porque neste arranjo, a mesma tubulação que me permite a saída de água filtrada está me permitindo entrar com a água de lavagem. Então eu não posso ter uma redução de diâmetro. Então eu tenho que adotar isso aqui 700 milímetros. Ah, então esse trecho aqui pode ser 500? Φ, 500? Pode. Esse trecho pode ser 500. Esse trecho pode ser 500. Agora, o que acontece na prática? Na prática, o cara vai pensar o seguinte, espera um pouquinho, eu vou ter que comprar um monte de tubulação com diâmetro igual a 700 milímetros. Caramba, eu vou comprar um pedaço pequeno, eu tenho que colocar aqui uma redução. Isso aqui é um T. Nesse T, normalmente, ele é de 700 milímetros. Nem sempre eu tenho 700 saída com 500. Você tem que verificar junto com o fabricante das tubulações se você tem isso. Senão, você tem que colocar uma redução. Mas é um trecho muito pequeno de tubulação. Então, é muito mais fácil você fazer o seguinte. Não, quer saber de uma coisa? Eu vou adotar 700 em tudo. Pronto. Adoto 700 em tudo, porque eu vou ter que comprar um monte de tubulação de 700. E aí comprar trechos pequenos de 500 milímetros. Então deixo tudo com 700 milímetros. Tem algum problema aqui? Nenhum. Por que não tem? Porque, na verdade, o que vai acontecer? Essa velocidade vai diminuir. Se eu aumentei esse diâmetro, esta velocidade diminui. Quando esta velocidade diminuir, a perda de carga na tubulação de saída de água filtrada vai diminuir. Como diminui essa velocidade, ao diminuir a velocidade, diminui a perda de carga, eu tenho mais carga hidráulica disponível para o processo de filtração. Pronto. Perceberam? Então aqui está calculado. Essas tubulações estão calculadas. Ah, e o dreno? Não, o dreno, na verdade, é a tubulação que eu vou colocar no fundo falso e que vai me permitir drenar o filtro caso eu precise fazer manutenção. Normalmente essa tubulação ela é 150 milímetros, de 100 a 150. É uma tubulação que eu vou abrir somente
quando eu precisar drenar o filtro. Então eu uso o diâmetro mínimo. Pode ser 100, pode ser 150 milímetros. Eu vou adotar 150 milímetros. E aí eu dreno o filtro. Pronto. Então este arranjo hidráulico eu calculei. Tá, e essa caixa vertedora? Esta caixa vertedora, o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Direitinho. Vamos dimensionar o vertedor. E aí eu dimensiono as outras válvulas. Deixa eu ver aqui. Eu vou voltar de novo lá. Acho que didaticamente é melhor. Ai, cadê? Vamos lá. Eu vou dimensionar esse vertedor. Ops. Rapaz, eu acabei colocando as folhas aqui. Cadê? Acho que eu misturei aqui, deixa eu procurar aqui direitinho. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Tá aqui. Isso. Certo. Eu vou dimensionar esse vertedor. Putz, é muito fácil de fazer esse dimensionamento. Mas para isso, para manter o desenho em ordem, eu vou apagar. Vou deixar essas vazões aqui. E eu vou... Posso apagar? Posso já apagar? Deixa eu apagar aqui. E aí, a nossa lousa é curta, então eu não tenho... E eu preciso mostrar, fazer esse desenho para poder fazer os dimensionamentos. Vamos fazer aqui. Bom, então, próximo passo é o vertedor de saída de água filtrada. Vertedor de saída de AF. Turma, esse dimensionamento ele é ridículo. O que eu preciso lembrar da equação de descarga de um vertedor retangular, porque isso aqui ele é um vertedor retangular. Lembra os vídeos que a gente mostrou para vocês? Isso aqui é um vertedor retangular. Qual que é a equação de descarga? Que é igual a 1,838 vezes a largura do vertedor vezes a crista do nível da água sobre o vertedor elevado a 3 meios. Bom, eu não conheço a largura e eu não conheço a altura. O meu problema é indeterminado. O que eu vou fazer? Normalmente, esta altura sobre a crista do vertedor, ela não é muito grande. Ela é em torno de 20, 30 centímetros. Ah, mas eu não conheço a largura. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou estimar o B. B, estimativa. O que é o B? É a vazão dividido por 1,838 elevado a um H a 3 meios. O que eu vou fazer? Eu vou adotar uma altura. Por exemplo, 20 centímetros. Se eu adotar uma altura igual a 20 centímetros, eu consigo estimar o B. E aí eu adoto. Eu quero em torno de 20 centímetros. Qual é a vazão de saída? A máxima. 266,7 litros por segundo. Então isso aqui é 0,2667 metro cúbico por segundo. 1,838. Adoto, por exemplo, 0,2, 20 centímetros, elevado a 3 meios. Se você fizer essa conta, vai dar um B de 1,62 metros. Então, esse B estimado 1,62 metros. Bom, então, posso adotar 2 metros? Adotado. Pronto. 2 metros vai ser esta largura. Pronto. Determinei o tamanho da minha caixa. Esta largura, o vertedor tem que ter largura de 2 metros. Cara, dimensionei. Essa estrutura também está dimensionada. Mais um passo. Mas falta determinar mais duas coisas. Pelo menos aqui.
saída de água filtrada, entrada de água de lavagem, a minha caixa de controle de nível. Falta eu determinar essas duas comportas, entrada de água decantada e saída de água de lavagem. Vamos determinar essa comporta, a entrada de água decantada. Também é simples, mesma coisa. Comporta, válvula, entrada de água decantada. Mesma coisa. Qual que é o critério que eu vou adotar? Vazão é igual a velocidade vezes a área. Aí eu tenho que determinar como é que a minha água decantada vai entrar. Posso usar uma comporta quadrada, posso usar uma comporta, posso colocar uma válvula borboleta. Aí eu adoto qual eu achar conveniente. Eu conheço a vazão. Qual é a entrada de água decantada? Vai ser, numa condição extrema, vamos dizer assim, 266,7 litros por segundo. Bom, eu fixo uma velocidade. Fixei a velocidade, eu consigo calcular a minha comporta. O que eu fiz aqui? Vamos lá. Água de lavagem. Vamos lá. As folhinhas. Lembrando, por favor, tentem acompanhar depois esses cálculos feito como eu deixei com vocês. Tá, eu adotei aqui. Eu adotei uma comporta. Normalmente essas comportas de entrada de água decantada, as velocidades normalmente resultam da ordem 0,6, não mais do que 0,8 metros por segundo. Então, o que eu vou fazer? Essa velocidade na comporta, vou colocar aqui. Eu adotei uma comporta quadrada, seção quadrada. Normalmente 0,8 metros por segundo. Vou fazer essa conta que eu já coloquei lá, mas eu vou fazer aqui. Qual que é a vazão? É 0,2667 metro cúbico por segundo. Velocidade 0,8 metros por segundo. Eu vou ter uma área da comporta. Essa área da comporta, se alguém puder, só faz essa continha para mim, por favor. Quanto dá? 0,2667 dividido por 0,8. Não. Ah, bom. 0,336 metros quadrados. 333. Se minha comporta for quadrada, qual que é a dimensão dela? Quadrado significa x ao quadrado é igual a 0,336. Dá uma largura de quanto? Uma comporta quadrada. Eu vou ter uma largura da comporta, que é igual à sua altura. Chamar de LC. O LC é igual a quanto? Raiz de 333 vai dar... Quanto deu? Essa área aqui é a largura da comporta ao quadrado. Então daria uma comporta de quanto? 0,578 metros. Então eu vou adotar uma comporta de 600 milímetros por 600 milímetros. Pronto. Esta comporta aqui, ela tem que ter 600 por 600 milímetros. Uma comporta quadrada de 600 por 600 milímetros. Turma, olha por que esse canal ele tem normalmente largura de 80 a 120 centímetros. Eu tenho que acomodar essa peça. Normalmente, lógico, a entrada de água decantada, esta comporta, ela está nesse canal. Se esse canal tiver uma largura muito pequena, eu não consigo instalar a comporta.
Veja que eu adotei uma comporta, eu adotei uma largura de 1 metro. Por hora, pô, tudo bem. Uma comporta de 600 por 600, eu consigo admitir, eu consigo instalar num canal com largura de 1 metro. Eu consigo fazer isso. Dá para fazer. Não tem problema. Mas vamos admitir que eu tivesse adotado um canal de, por exemplo, 60 centímetros. Eu não consigo instalar uma válvula, uma comporta de 60 centímetros no canal de 60. Eu tenho a base dela, eu tenho que parafusar, tenho estrutura. Eu não posso, não dá. Por isso que esse canal tem que ser suficientemente largo para permitir a instalação destas partes hidráulicas. Bom, então, por hora, para mim, tá tudo bem. Tá bom. 600 por 600 num canal de 1000 milímetros, tudo bem. Agora falta eu dimensionar esta comporta, que é a saída de água de lavagem. E veja que a saída de água de lavagem ela é muito maior. Ela é 1000 litros por segundo. Só que aqui eu posso também trabalhar com velocidades maiores. Depois, no perfil hidráulico, eu vou calcular a perda de carga nessa válvula para saber se, porventura, esse canal não afoga. Mas isso é um cálculo que nós vamos fazer posterior. Nós vamos fazer posteriormente. Aí a gente vai ter que fazer, na verdade, um corte, e aí eu vou mostrar para vocês o posicionamento dessa válvula, e aí de acordo com o posicionamento dessa válvula, eu não posso afogar as minhas calhas de coleta de água de lavagem. Mas por hora, não é tranquilo, não é difícil, não é difícil. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu simplesmente fixei velocidade. Vou fazer a mesma coisa para a minha comporta, a minha saída de água de lavagem. Então agora, a minha válvula de saída de água de lavagem. Mesma coisa. Eu vou adotar, por exemplo, uma válvula borboleta. Eu fiz a hipótese de uma válvula borboleta. Como é uma válvula borboleta, diâmetro circular, mesma coisa, vazão, velocidade, πd ao quadrado sobre 4. Então, esse diâmetro, 4 vezes a vazão, dividido velocidade, π ao quadrado. Mesma coisa. Só que aqui, da mesma forma, eu vou adotar uma velocidade a máxima possível. Por quê? Porque eu tenho uma vazão de água de lavagem que é 1000 litros por segundo. É grande. Bom, qual que é o meu diâmetro? 4 vezes a vazão. É 1 metro cúbico por segundo. Velocidade, 2,5 metros por segundo. Π, raiz. A gente já fez essa conta. Ela é semelhante ao dimensionamento desta tubulação. Ela é semelhante. Se não me falha a memória, 2,5, deixa eu ver se eu errei aqui, dá 714 milímetros. Eu posso adotar? Dá para utilizar? Eu vou adotar um diâmetro, um φ, de 800 milímetros. Ou seja, esta válvula ela vai ter 800 milímetros. Percebeu o porquê desse canal 1 metro? 800 milímetros eu consigo instalar. Está quase num limite, mas eu consigo. Aí se não der, vamos supor que você tivesse feito uma conta, desse uma válvula, vamos supor que você tivesse utilizado uma largura menor. Não tem problema, você vai ter que aumentar essa largura. Ah, mas se aumentar essa largura em 20 centímetros, vai diminuir isso aqui. Ah, vai diminuir a área de filtração? Não, mas vai cair para quanto? Uma taxa de filtração de 240 vai cair, vai aumentar um pouquinho para 2,56, 2,6 pouco. Percebe que não tem tanto problema? Porque eu fui conservador, eu adotei uma taxa de filtração de 240 metro cúbico, metro quadrado por dia. Então, eventuais ajustes podem fazer com que essa taxa aumente, e esses ajustes são justamente largura de canal e etc. Pronto. Determinei que esta válvula tenha que ter 800 milímetros, ou seja, isso aqui
é um fio de 800 milímetros. E aqui é uma comporta de 600, vamos escrever em laranja, né? De 600 por 600. Lógico, esse filtro não é um filtro pequeno, 600 por 600. Pronto. Essas partes hidráulicas estão todas dimensionadas. E veja que esse dimensionamento ele é simples. Basta que eu conheça as vazões, lógico, e que eu fixe velocidades adequadas. Fixando velocidades adequadas, eu consigo fazer todo esse dimensionamento hidráulico. Perceberam? É facinho, né? Não tem segredo. É a hidráulica mais básica que a gente tem. Só que qual que é o conceito envolvido? Na hora em que eu vou fixar essas velocidades, o meu conceito qual que é? É saber que, por exemplo, na tubulação de saída de água filtrada, eu quero velocidades relativamente baixas porque eu quero reduzir perda de carga na tubulação de saída de água filtrada. Eu quero que esta perda de carga não seja alta, porque eu quero que a carga hidráulica disponível que eu tenha para filtração seja perdida na filtração e não aqui perdendo carga. Água de lavagem, por que eu posso adotar uma velocidade maior? Não, eu posso adotar uma velocidade maior porque eu sei que o sistema será utilizado em apenas alguns momentos durante a lavagem do filtro. Então eu posso tolerar velocidades maiores. Mas quanto? Lembrando da mecânica dos fluidos, lembrando de hidráulica, essas velocidades normalmente não mais do que 2,5 metros por segundo. Quando a gente fala 2,5, não é que tenha que ser 2,5. Pode passar um pouco, pode ser 2,67, 2,72, não tem problema. Mas que não fique muito acima, porque velocidades altas causam problema de ruído, vibração em tubulação, perda de carga um pouco mais alta. Joia? Tranquilo, turma? O que está faltando a gente dimensionar aqui? Está faltando a gente colocar as nossas calhas de coleta de água de lavagem. As calhas de coleta de água de lavagem, elas terão que coletar a água de lavagem e encaminharem para este canal lateral. Agora eu preciso dimensionar estas calhas. Vou colocar aqui, desta forma. Então o que eu tenho em verde? O que são essas estruturas em verde? São as minhas calhas de coleta de água de lavagem. Mas este dimensionamento, ele é análogo ao dimensionamento de calhas de coleta de água decantada, que nós mostramos em decantadores. O dimensionamento é análogo, é idêntico, é idêntico. Eu vou mostrar, mas eu vou indicar as contas já rapidamente. Mas o dimensionamento é análogo, é muito simples. Posso apagar aqui? O dimensionamento é muito simples. O que nós vamos fazer? Não, tá bom. Primeiro eu tenho que definir a quantidade de calhas. Então vamos lá. Então agora o nosso dimensionamento é dimensionamento das calhas de coleta de água de lavagem. Vou colocar aqui AL. Bom, eu não sei o número de calhas, mas normalmente nós adotamos o mesmo critério que nós adotamos no posicionamento das calhas de coleta de água decantada em decantadores. Existe uma distância entre estas calhas de eixo a eixo. Tem uma distância que eu vou chamar de D índice C. DC é o diâmetro da calha. Diâmetro, é a distância de eixo a eixo entre essas calhas. Critério, esse diâmetro da calha, oh meu Deus do céu, a distância de eixo a eixo da calha, recomendado que essa distância seja menor ou igual a 3 metros. É um critério de projeto que a gente adota tanto para calhas de coleta de água de lavagem como para calhas de coleta de água decantada. Bom, o nosso filtro tem largura de 16 metros. Bom, se eu, por exemplo, adotar 8 calhas, 16 dividido por 8 vai dar uma distância igual a 2 metros. É razoável. A gente gosta de trabalhar com números pares. Então, eu vou admitir um total
de 8 calhas. Então, isso é uma hipótese minha. Adotado 8 calhas. Por que eu estou adotando 8 calhas? Porque eu quero que a distância de eixo a eixo seja menor do que 3 metros. Você pode dizer, posso adotar 6 calhas? Não. 16 por 6 vai dar... 16 por 6, quanto é que dá 16 por 6? Oi? Eu poderia adotar 6 calhas. Tá errado? Não. Dá 2,67, é menor do que 3? Dá. Mas como eu quero ter uma coleta relativamente homogênea da água de lavagem, eu vou adotar por critério 8 calhas. Bom, se eu adoto 8 calhas, qual que é a vazão de cada calha? Ora, água de lavagem, 1.000 litros por segundo, dividido por 8. Esta vazão de cada calha é 125 litros por segundo. Não errei não? Tá certo? Tá? Deixa eu andar aqui mais um pouquinho. Tá, isso. Deixa não me perder. Tá certo. Bom, então aqui tá tranquilo. Determinei o número de calhas, 8. Determinei a vazão, ótimo. Só que esta calha, lembrem que esta calha, ela tem que ter uma largura. Eu vou... tem que ter uma largura. Vou colocar aqui B índice C. Isso aqui é a largura da calha. Ela tem uma altura. Vou chamar isso aqui de HC, altura da calha. E de acordo com... A gente sabe que esse escoamento, ele é um escoamento variado. Como é um escoamento variado, tem um remanso. Aonde está o nível d'água máximo na calha? No seu ponto mais distante. Eu vou ter um nível d'água aqui, um H0. Um nível d'água máximo. Lógico que esse HC tem que ser maior que H0. Como é que eu determino qual é a relação que eu tenho entre a vazão, a largura da calha e esse H0? Vazão é igual a 1,38, a largura da calha vezes H0, elevado a 3 meios. Então, é um processo iterativo. Não tem problema, eu fixo uma largura, calculo um H0, e aí eu determino o HC. Normalmente essas calhas são seção quadrada, a gente adquire essas calhas, a gente faz essas calhas em fibra. Então, elas são construídas em fibra e instaladas no local. Antigamente era feito de concreto, hoje não se faz mais. A gente faz essas calhas de fibra, elas são fabricadas, pré-fabricadas e eu instalo. Normalmente seção quadrada, ou mais próximo de seção quadrada, não tem problema. Bom, simples, o que eu fiz? Eu vou adotar aqui uma largura. Por exemplo, se eu admitir uma largura, um B índice C, igual a 0,4 metros, eu posso estimar o H0. Quanto que é o H0? O H0 vai ser a vazão, 0,125 metro cúbico por segundo, dividido por 1,38, dividido por 0,4 metros, tudo isso elevado a 2/3. Se eu não errei, esse HC vai ser 0,372 metros. Bom, então eu tenho que adotar uma calha com altura, um HC, maior do que 0,372 metros. É lógico que eu já fiz a conta antes, então eu não fixei 0,4 metros por acaso. Era para justamente não dar muito maior do que 0,4. Então eu posso adotar uma calha BC e HC igual a 0,4 metros. Minha calha está determinada. Ou seja, isso aqui 0,4 e isto aqui 0,4 metros. Só para indicar aqui, isso aqui é o meu HC. Pronto, minha calha está dimensionada. Não gostei. Eu quero outra geometria. Não tem problema. Adota uma outra largura e faz o cálculo. E aí você adota o valor que você achar conveniente. Pronto, está determinado. Turma, eu acho que aqui a gente conseguiu
calcular tudo. Hidraulicamente, né? Planta, calculamos tudo. Saída de água filtrada, entrada de água de lavagem, dreno, comportas, calhas de coleta de água de lavagem. Puxa, calculamos tudo. Tudo. Agora a nossa preocupação tem que ser a seguinte: tá ótimo, tá. Aqui eu calculei tudo. Mas eu preciso agora fazer um corte disso. E aí eu preciso começar neste corte a fazer posicionamento desse vertedor, o posicionamento das minhas estruturas. Agora eu preciso fazer um corte disso, um corte do filtro, e começar a determinar alturas. E aí fazer algumas verificações paralelas, que eu ainda não fiz, vou fazer daqui a pouco. Mas a gente tem que fazer o corte. Joia? Vamos entender? Posso apagar isso? Eu acho que eu não vou precisar mais disso. Se eu precisar, vocês me lembrem. A lousa é pequena. Normalmente, quando a lousa é grande, a gente consegue deixar grandes espaços, né? Pode colocar, escrever, mas aqui a lousa é pequena. Então, nós vamos ter que apagar e fazer agora o corte do filtro. Tudo bem? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Nada. Bom, aqui eu preciso do corte. Preciso do corte. Isso. Tá. Vamos fazer o corte. Pessoal, dúvidas? Veja como é tranquilo? Cara, isso é hidráulica básica. Oi. Não, é 138. Acho que é 138, né? Deixa eu ver agora, hein? Deixa eu ver se eu não troquei. Peraí. Normalmente é 138. 1,838 é a equação do vertedor plano, que é Q igual a 1,838. Aqui é 1,38 porque é uma expressãozinha que me permite calcular a altura máxima da calha. Tá? Tudo bem? Ó, para mostrar para vocês, eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu ligar Deixa eu ligar o computador. Ligar o Datashow. A tela. Eu acho que eu tenho esse filme aqui. Eu acho que eu tenho. Eu vou mostrar para vocês. Lembra que eu mostrei para vocês o dimensionamento dessa válvula aqui, né? Lembra? Essa válvula é a válvula de saída de água de lavagem. E aí, esta válvula ela tem que ser posicionada numa condição tal, porque veja, a calha de coleta vai estar jogando a água aqui, né? Essa válvula tem que ser escolhida e calculada de forma adequada, de tal modo que não afogue essa calha. Se essa saída tiver algum tipo de restrição, eu posso afogar a calha. Eu acho que eu tenho um vídeo de um filtro lavando, e por um problema que eu vou comentar com vocês, essa calha afoga. Se esse vídeo estiver aqui, eu mostro para vocês. E aí depois a gente consegue fazer o corte, e aí fazendo o corte, eu consigo fazer os cálculos posteriores, que aí é a parte... Tem uma coisinha mais chata, não é que também seja do outro mundo, mas vamos lá. Mas deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo... Eu acho que eu tenho aqui. Esses vídeos são ótimos porque mostra nosso dia a dia, um monte de coisa. Eu acho que tá... tá aqui mesmo. Vou mostrar para vocês. Vixe, não foi? Agora foi. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês.
Dá pra... Isso aqui é um filtro. Esse vídeo não tá no YouTube. Eu ainda não calculei, não coloquei lá. Vocês estão percebendo? Eu estou lavando o filtro. Eu estou lavando o filtro. A saída de água de lavagem são duas comportas aqui. Eu vou mostrar a foto para vocês. Eu estou lavando o filtro. Só que a saída de água de lavagem, ela está restringida. Como ela está restringida, olha que a minha calha está afogada. Depois eu mostro a foto para vocês. É que não dá para ver porque não, o filtro fica muito, o filme ficaria muito longo. Mas o que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma calha afogada, tá vendo? É uma calha de coleta de água de lavagem totalmente afogada. Mas por que está afogada? Pelas condições de jusante. Por que esse filtro está afogando? É porque, na verdade, esse filtro tem duas válvulas para saída de água de lavagem. Uma válvula está fechada, só tem uma aberta. Então, lógico, né? A perda de carga na válvula, a vazão é a mesma, água de lavagem. A perda de carga, como a área está restringida, a perda de carga aumenta. Perda de carga alta, ela afoga hidraulicamente as calhas. Por isso que esse cálculo hidráulico ele é relevante, ele é importante. Perceberam? Então, isso é um filtro, está sendo lavado, e aí as calhas estão afogadas. Por que a calha está afogada? Só para lembrar, né? Por causa de uma restrição na saída de água de lavagem. Onde está acontecendo isso? Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Ah, aqui tem. Aqui. Tá vendo? São duas válvulas para saída de água de lavagem. São duas válvulas. Uma está fechada. Só uma fica aberta. Na verdade, para lavar o filtro, as duas têm que ficarem abertas para permitir que a água vá embora numa velocidade adequada e uma perda de carga reduzida. Mas não, por algum motivo, só tem uma aberta, essa aqui está fechada. Então, hidraulicamente, afoga todo o filtro. Afoga as calhas, na verdade. Afoga as calhas de coleta de água de lavagem. Tá certo? Tudo bem? Vamos fazer o corte agora desse filtrinho? E vamos agora tentar fazer posicionamento, altura. E aí a gente mostra depois uns filmes. Uns desenhos reais. Isso vai nos ajudar. Isso vai nos ajudar a entender o desenho que eu vou fazer aqui. O meu desenho, ele é ruim, porque eu não sou lá um grande desenhista. Mas eu vou fazer o meu desenho da forma simplista e depois eu vou mostrar desenhos reais, filtros reais, desenhos em CAD reais. A gente pode explorar um pouco melhor essas plantas e cortes. Por hora eu vou tentar mostrar para vocês agora a questão de níveis. E os níveis da água? Posso apagar? Posso? Então deixa eu apagar tudo aqui. Se eu esquecer qualquer coisa aqui, vocês me lembrem, eu vou perguntar, vocês me lembrem, eu pergunto, vocês vão me lembrando. Deixa eu tentar. Deixa eu apagar tudo aqui, deixa eu usar a lousa toda. Essas vazões eu já tenho, já fizemos nossos cálculos, já vimos aqui, calculamos aqui. Agora eu vou refazer um desenho que a gente fez na semana passada. Agora nós vamos tentar fazer o corte do filtro. Corte do filtro, vamos lá. Eu tenho que voltar de novo. Corte. Tá bom. O que eu tenho mesmo no filtro? Bom, eu vou ter que chegar lá
O que eu tenho mesmo? Qual a primeira coisa que eu defini? A gente definiu o quê? Bom, eu preciso ter um meio filtrante. Lógico, né? E a gente definiu que o nosso meio filtrante é aquele meio filtrante dupla camada areia-antracito. Lógico que eu vou ter que posicioná-lo em algum lugar. Vou posicioná-lo aqui embaixo. E vou dizer que esse meio filtrante, eu vou aumentar. Aqui, depois eu... Aqui tá bom. Isso aqui é meu meio filtrante. Então, deixa eu subir um pouco, porque eu acho que não vai dar. Deixa eu colocar aqui. Não vai dar. Isso aqui é o meu meio filtrante. Meu meio filtrante é areia-antracito. A gente definiu no nosso dimensionamento que nós vamos ter um filtro com 30 centímetros de areia, 50 de antracito. Então isso aqui tem 80 centímetros. Eu já vou colocar as alturas. Vamos colocar aqui, vai. 0,8 metros. Isso aqui é o meio filtrante. O que eu tenho? A água filtrada vai ter que sair por algum lugar. Vamos supor que eu defini que o meu sistema de drenagem seja aquele bloco Leopold. O meu sistema de drenagem vai ter que estar aqui embaixo. Isso aqui é o meu sistema de drenagem. Aquele bloco Leopold, que eu vou colocar a drenagem. Aquele bloco Leopold tem normalmente 30 centímetros de altura. 0,3 metros. E ele é assentado numa laje. Eu tenho que assentá-lo numa laje. Eu faço uma laje, assento os meus blocos Leopold, 30 centímetros de altura, e aí entre o meio filtrante e o bloco Leopold, o que eu tenho aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho para não ficar tão... Deixa eu aumentar aqui. Não vai dar, né? Eu tenho aqui a camada suporte, que nós montamos essa camada suporte na aula passada. Essa camada suporte nós definimos, ela tinha altura de 45 centímetros. 0,45 metros. Foi isso. Lembra? Lógico que esse sistema de drenagem, ele tem que ter aqui no final um rebaixo, porque ele é aberto aqui. Ele tem que ter um rebaixo. E neste rebaixo, deixa eu aumentar aqui. Deixa eu fazer um aumento aqui. Este rebaixo, ele tem que ser tal que eu me permita entrar aqui embaixo com que tubulação? Aquela tubulação que sai água filtrada e entra água de lavagem. A saída da água filtrada tem que sair aqui em algum lugar. Ela tem que sair aqui, tem que ir para algum lugar. Eu vou aumentar. Ou seja, aonde sai água filtrada? No ponto mais baixo da estrutura. Onde é o ponto mais baixo da estrutura? Ela vai sair aqui, embaixo do bloco Leopold, nesse rebaixo da estrutura. É aqui que também vai entrar água de lavagem. Só que a água filtrada está indo para onde? Ela está indo para uma caixa vertedora. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu fazer direitinho. Esta caixa vertedora tem que ter um vertedor, e este vertedor tem que manter o nível d'água mínimo no filtro. Ou seja, a água filtrada está fazendo isto aqui e está vertendo. Essa é a caixa vertedora. Posso abaixar um pouquinho? Posso abaixar um pouquinho. Certo, mas e daí? E daí que o filtro está aqui. Eu fiz um corte no filtro, mas é um corte... É que eu desenho, eu apaguei. Mas eu fiz um corte
mostrando o meu vertedor, mostrando o meio filtrante, camada suporte. Tá bom. O que mais que eu tenho mesmo? O que eu tenho mais? Se eu fizer o corte no filtro, o que eu tenho? Não, eu tenho as minhas calhas de coleta de água, de lavagem, elas têm que estarem posicionadas em algum lugar. Deixa eu posicionar essas calhas aqui. As minhas calhas estarão aqui. Elas estarão em algum lugar. Eu vou ter que posicioná-las. A gente já vai mostrar um critério para isso, tá? O que acontece? Níveis que são relevantes. Quando o filtro estiver absolutamente parado, sem vazão, sem nada, não tem água entrando, não tem nada. O filtro está parado. Qual é o nível d'água mais importante? O vertedor ele tem que ser posicionado numa cota tal que sempre me permita que o filtro esteja com água acima do meio filtrante. Isso aqui, eu vou estender essa linha, para indicar que este nível d'água, ele é o mesmo nível d'água imposto pela crista do vertedor de saída de água filtrada. O posicionamento desse vertedor determina o que a gente chama de NA mínimo. Desculpa, NA estático. O que é o NA estático? Não tem escoamento, não tem nada. Nada. O filtro está parado, não tem escoamento nenhum. Como não tem escoamento nenhum, o nível d'água tem que estar na mesma cota do vertedor de saída de água filtrada, certo? Esse vertedor tem que ser posicionado de forma tal que o nível d'água estático esteja sempre acima do meio filtrante. Por quê? Porque o filtro tem que trabalhar sempre úmido, não pode trabalhar seco. Nunca. Tá certo? Vamos dar uns números, vamos definir umas cotas. Facilidade de construção. Normalmente, a gente coloca a laje aqui, e aqui a gente faz um enchimento. E aí, em cima do enchimento, coloca o bloco Leopold. Mas vamos lá. Qual que é esse diâmetro mesmo dessa tubulação? Essa saída de água filtrada tem que diâmetro? 700 milímetros. 700 milímetros tem que ser acomodado aqui. Eu posso colocar um rebaixo, por exemplo, esse rebaixo, 1 metro. Eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui no cantinho, 1 metro. Vamos adotar umas cotas, vocês vão me corrigindo. Eu vou colocar esta cota aqui. Aqui, vai. Esta cota aqui, 150. Tá? Então, esta cota aqui, 151. Então, esta cota do bloco Leopold aqui em cima vai ser 151 e 30. Tá certo? Não errei? 150 mais 1 metro de enchimento, 151. Meu sistema de drenagem 0,3, 151,03, 151,3. Camada suporte, 151,3 mais 45. Isso aqui é 151,75. Aí, meio filtrante, 80 centímetros. 15175 mais 0,8 vai dar... Ixi, agora complicou, hein? 152... Quando dá? Oi? 55. Eu sou ruim de... Tá. Tá bom. Então, o topo do meio filtrante está na 15255. Vamos admitir que eu queira que esse NA estático ele fique, por exemplo, vou colocar a cota aqui do NA estático. Vamos admitir que ele fique na 152,
Eu quero 20 centímetros, é razoável, 20. Eu quero que fique 20 centímetros acima da cota do antracito. Então isso aqui é 152,75. Então este vertedor para isso tem que estar na 152,75. Percebeu? Então esse vertedor colocado na 152,75 vai estabelecer que o meu nível d'água estático vai ficar na 152,75. Tá joia? Bom, então tá. Então isso aqui é o estático. E as calhas? Vou fazer um desenho agora aqui. Eu vou colocar aqui as minhas calhas de coleta de água de lavagem e vou adotar um critério. Vou mostrar um critério para vocês. Meu meio filtrante está aqui. Meio filtrante. A minha calha, ela tem uma altura, eu indiquei lá no desenho, ela tem uma altura, eu chamei de HC. O meu meio filtrante tem uma altura, vou chamar de L. Tem uma altura L. Na verdade, eu preciso estabelecer um critério para saber a distância do topo da calha de coleta de água de lavagem e a geratriz superior da calha de coleta de água de lavagem. Eu não quero que essa calha fique aqui em cima, mas também ela não pode ficar grudada no meio filtrante, concorda? Por quê? Quando eu vou lavar o filtro, o que acontece quando eu lavo o filtro? O material filtrante expande. Lembra que a lavagem do filtro nós vamos fazer com ar seguido de água. Tudo bem, a lavagem com ar, eu aplico ar, sem problema nenhum. Mas depois eu tenho que aplicar água em contracorrente para expandir o filtro. Quando o filtro expande, essa altura vai aumentar. Essa altura aumenta. Concorda? O filtro vai aumentar de altura. Vamos supor que o meio filtrante expandido ele passe a ter, por exemplo, esta altura. Ele expandiu. Digamos que ele tenha expandido uma certa quantidade, 20%, 30%. Qual que é o critério que a gente adota? Bom, eu quero que esse material filtrante, quando a gente calcula aquela taxa de retrolavagem, eu quero que ela expanda de 20% a 30%. Então, o que a gente adota para o S? Um S mínimo. O S mínimo, eu posso adotar o seguinte critério: 0,5 de L mais HC. O que significa isso? Se eu admitir que esse material filtrante expanda 50%, então quanto vale essa altura? 0,5 de L. Mais a altura da calha. Ou seja, esse S mínimo tem que ser tal que garanta que, puxa, se o meio filtrante expandir 50%, eu não vou perder o material filtrante. Então ele vai ficar sempre, esse material filtrante vai ter que expandir abaixo da calha. Lógico que eu não vou expandir 50%, eu expando 20%, 30%. Então, sempre eu vou garantir que o material filtrante, uma vez expandido, que o seu nível, a sua cota esteja sempre abaixo da geratriz superior da calha. Porque, do contrário, se ele expandir muito, o material filtrante vai embora. Eu não quero que isso aconteça. O material filtrante vai embora. O S máximo, eu também não quero que essa calha esteja lá em cima, esteja muito alta. O S máximo é L mais HC. Bom, qual que é a altura do meio filtrante? 0,8 metros. Então, 0,5 vezes 0,8 mais 0,4, porque a altura desta calha é 0,4 metros. Aqui é 0,8 mais 0,4. Então, isso aqui vai dar 0,404, 0,8 metros. 1,2 metros, 0,8 mais 0,4. Então eu posso escolher uma altura entre 0,8 e 1,2 metros.
eu vou adotar um S igual a 1 metro. Adotado. Já tenho aqui mais uma cota. É a cota desta calha, da geratriz superior da calha. Como isso aqui é 1 metro, então 15255, isso aqui vai estar na 153 mais 1 metro, 15355. Lógico que o fundo da calha vai ser 15315. Isso, né? 15. Menos isso, 15315. Pronto. Opa! Dimensionei calha, posicionei calha, fiz o corte, altura. Nossa, turma, cara, que beleza. Andou bem esse negócio. Andou. Esse é o meu critério. Sacaram? Normalmente, a diferença de cota entre o topo do meio filtrante e a geratriz superior da calha, normalmente fica na faixa de 1 metro, 1,2 metros. Não mais do que isso. Não mais. Tá ótimo. Mas é só isso? Não, não é só isso. Não é. Agora, olha só. Posso apagar? Agora, o que acontece? Bom, eu estou operando o filtro. Não, mas pera um pouquinho. Tem água. Tem água. A água está escoando. E na hora que a água está escoando, vai estabelecer aqui um nível d'água no meu vertedor de saída. Concorda? Vai se estabelecer aqui, na hora que está escoando água, a água está passando pelo meio filtrante, está passando pela camada suporte, está passando pelo sistema de drenagem, vai sair pela minha tubulação de saída de água filtrada, vai entrar nessa caixa vertedora, tem perda de carga. O filtro está limpo, todo ele limpo, limpinho. Vai se estabelecer aqui eu vou colocar aqui, eu não sei quanto vale, eu vou colocar aqui, tá? Vai se estabelecer aqui um NA, eu vou colocar aqui, vai se estabelecer aqui um NA mínimo. O que é esse NA mínimo? É quando eu tenho o filtro todo limpo, eu tenho uma vazão afluente, mas lógico, se o filtro estar limpo, eu tenho perda de carga em todo o meu sistema, e aí vai se estabelecer um NA mínimo. Quanto vale esse NA mínimo? Putz, eu vou pegar aqui um ponto A. Eu vou pegar aqui um ponto B. Aplica a equação de Bernoulli entre o ponto A e o ponto B. O que eu escrevo? Carga hidráulica no ponto A é igual a carga hidráulica no ponto B, mais as perdas de carga em todas as partes mais significativas. Aonde eu tenho perda de carga? Eu vou colocar aqui perda de carga total. Mas o que é isso aqui? Vamos lá. Carga hidráulica no ponto A. Velocidade, desprezível. Pressão atmosférica. Então, o que é a carga hidráulica no ponto A? É a cota no ponto A. O que é a carga hidráulica no ponto B? É a cota do ponto B. Tudo bem. Por quê? Velocidade, desprezível. Pressão atmosférica. E quais são as perdas de carga significativas? Perda de carga no meio filtrante. ΔH, MF. Perda de carga onde? Na camada suporte. Eu tenho uma camada suporte. Perda de carga na camada suporte, CS. O que mais? Eu tenho perda de carga no sistema de drenagem, no bloco Leopold. Mais uma perda de carga, eu vou colocar SD, sistema de drenagem, que no nosso caso particular é o bloco Leopold. Aonde mais eu tenho perda de carga? Ora, eu tenho na minha tubulação de saída de água filtrada.
eu tenho aqui as minhas perdas de carga. Lembra do nosso desenho? As minhas perdas de carga, eu vou colocar T minúsculo na tubulação de água filtrada. Vou colocar aqui a F, vai? A F na tubulação de água filtrada. Ora, o que eu estou interessado é no NA mínimo. Eu estou interessado no ZA. Vamos lá. O que é ZA? ZB. ZB é o nível d'água na crista do vertedor. Mas, na verdade, eu conheço a cota da crista do vertedor. Mas eu conheço essa altura. Então, o que é este ZB? É o NA na crista do vertedor, que eu conheço, é 15275, mais um certo H na crista do vertedor, um HC. Isso aqui é HCV. É o nível d'água sobre a crista do vertedor. Isso aqui eu consigo calcular, porque eu conheço a vazão e eu conheço a largura do vertedor. A gente já calculou anteriormente. Não exatamente esta altura, mas eu sei calcular. Isso aqui é o meu ZB. Perda de carga no meio filtrante é importante? Sem dúvida, é importante. Não posso desprezar. Perda de carga na camada suporte, desprezível, porque eu tenho uma camada de seixos de tamanho maior. Embora, lógico, existe perda de carga, mas ela é desprezível. Eu posso calcular, nós vamos mostrar isso, mas eu posso desprezar. Perda de carga no sistema de drenagem. Não, isso aqui eu tenho que calcular. Depende do sistema de drenagem. Eu tenho que calcular. No caso do bloco Leopold, por ser um bloco engenheirado, eu tenho essas curvas de perda de carga. Então, eu vou mostrar uma curva para vocês típica. É só fazer uma consulta aos fabricantes e eu tenho essa perda de carga. Um bom bloco tem que ter uma perda de carga pequena. Mais uma vez, eu quero perda de carga disponível para filtração, não aqui. Então isso aqui não posso desprezar. Mais uma perda de carga na minha tubulação de água filtrada. Isso aqui eu não posso desprezar. Então, como é que eu calculo a minha cota, esse ZA? Como é que eu calculo? Eu preciso desse nível d'água, eu preciso desta cota do vertedor de saída de água filtrada, eu tenho. Preciso calcular isto aqui, é tranquilo. Preciso calcular isto aqui, é tranquilo. Preciso calcular isto aqui, é tranquilo. O mais chato é calcular essa perda de carga no meio filtrante. Nós vamos ver como é que a gente faz isso. Olha só. Isso aqui é quando o filtro está limpo. Limpinho. O que vai acontecer ao longo da filtração? Está filtrando. A consequência da filtração é a retenção de partículas. Qual que é a consequência da retenção de partículas? Perda de carga. O nível d'água no filtro vai aumentar, porque vai se desenvolver uma perda de carga, até o filtro chegar num NA máximo. E a diferença do NA máximo até essa cota do vertedor de saída de água filtrada, a gente chama de carga hidráulica disponível. E essa carga hidráulica disponível, eu fixo essa carga hidráulica. Eu fixo. Por que eu fixo a carga hidráulica? Fixo a carga hidráulica de tal modo que eu garanta uma perda de carga disponível para filtração. E se essa carga hidráulica for muito pequena, a carreira de filtração vai ser muito curta. Mas também se for uma carga hidráulica muito alta, eu vou ter um filtro muito alto. Normalmente essa carga hidráulica, ela situa-se de 1,5 m até 2,5 m. A gente pode adotar, por exemplo, um valor. Eu vou adotar. Eu quero um HD, uma carga hidráulica disponível, de 1,8 metros. Por exemplo, se eu adotar uma carga hidráulica de 1,8 metros, então esse NA máximo, qual que é a cota desse NA máximo? Vai estar na 15275 mais 1,8,
15275, 15375, 15475, 15455. Ele vai ter que estar aqui na 154,55. Eu vou ter, então, aproximadamente, o meu NA máximo deverá estar na cota 154,55. Se eu admitir isto aqui. Percebe? Se eu admitir isso aqui. Isso aqui é o perfil do filtro. Ou seja, o meu filtro, se você pegar da sua laje inferior, cota 150, até aqui em cima, você tem aproximadamente 4,5 metros de altura útil. Ué, mas é a altura muito semelhante do decantador, do floculador. Por isso que normalmente nos projetos a gente acaba colocando a laje numa única cota. Quando é possível. Quando é possível, nem sempre dá. Eu tenho outras partes constitutivas. O meu problema agora está em determinar esse NA mínimo. E aí eu preciso calcular essas perdas de carga. Vamos calcular a mais simples delas? Eu vou deixar aqui, vou deixar essa expressão. Então, o que é ZA? É o nível d'água na crista do vertedor, esse aqui. O que é isso aqui? É 152,75. Eu preciso calcular esta altura sobre a crista do vertedor, mas ela é fácil. Vou colocar aqui no cantinho. O que é esse HC? O nosso vertedor, quanto que ele tinha de largura? 2 metros. A equação de descarga de um vertedor, Q1838 vezes a largura do vertedor, altura elevado a 3 meios. Qual que é a vazão de água filtrada? Deixa eu calcular esse HCV. Qual que é a vazão de água filtrada? Quanto está saindo aqui? É a vazão de água filtrada. Qual que é a condição mais crítica? 9 filtros em operação, 1 lavando. Qual que é essa vazão? 0,2667 metro cúbico por segundo. 1,838. A largura do vertedor, nós calculamos 2 metros. Eleva isso aqui a 2/3. Esse HCV, esta altura sobre a crista do vertedor, vai dar quanto? Lembra que a gente tinha adotado 20 centímetros num cálculo inicial. Mas, na verdade, a gente quer, como a gente adotou um pouco maior, uma largura maior, vai dar 17,4 centímetros. Então, a altura é menor. 17,4 centímetros. Então, esse HCV é 0,174 metros. Pronto. Agora eu preciso da perda de carga no meio filtrante, a perda de carga no sistema de drenagem e eu preciso da perda de carga na saída de água filtrada. Com isso aqui, eu determino o meu NA mínimo. Para fazer isso, o que eu preciso? Calcular agora essas perdas de carga. Essa aqui é fácil, essa aqui é fácil. Essa aqui a gente tem que ter um pouquinho de paciência, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Tá? E aí eu vou recomendar, eu tenho 3 vídeos onde eu mostro essa expressão, como que é possível calcular essa perda de carga no meio filtrante, eu vou colocar para vocês depois. Como é que eu calculo isso aqui? E eu tenho, acho que, 3 vídeos de exemplos de como que é possível calcular essa perda de carga em meio filtrante. Eu vou reproduzir aqui depois. Vou mostrar e vou colocar esses links. Vou colocar lá no eDisciplinas, caso vocês queiram assistir. Tá joia? Dúvidas? Tranquilo? Podemos fazer uma pausa para tomar um cafezinho? A gente volta daqui uns 15 minutos, 20 minutos? A gente volta e aí eu mostro para vocês essas perdas de carga. Isso aqui é simples. Isso aqui enche um pouquinho a paciência, mas também não tem problema. Aí a gente consegue fechar o perfil aqui do filtro. Fechamos o perfil inteiro. E aí a gente consegue ver uns desenhos à parte para a gente poder direitinho. Puxa vida, então agora eu consegui dimensionar o filtro, fiz planta, fiz corte, dimensionei cota, dimensionei tudo.
está tudo dimensionado. É a parte mais chata que a gente tem no projeto da ETA. É a parte mais chata, porque o dimensionamento baseia-se em processo, lógico, mas ele é essencialmente hidráulico. E aí isso toma um pouco de tempo. É mais chatinho. Tá bom? Beleza? Então podemos fazer um intervalinho? Então lembrando, hoje nossa homenagem é ao King Crimson. Tá? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Tá? Então você não vai direitinho? Tá? Você está com dúvidas?